Boa tarde a todas e todos. Continuando então com as nossas conversas biodinâmicas, né? Hoje eu vou fazer esse papel aqui de moderação, porque o Nelson está em outra live dando também uma palestra. O Pedro também não se encontra, então eu estou aqui, vou ajudar aqui nessa tarefa de mediar aqui a conversa. Meu nome é Fernando, sou da diretoria da Associação Biodinâmica também. Eu queria apresentar o João Felipe Toni. Ele é biólogo, educador, formado pela USP, mestre em ecologia pela Universidade Basel, Suíça, doutorando pela Universidade de Friedrich Schiller, de Jena, Alemanha. Foi pesquisador visitante do Nature Institute nos Estados Unidos, em Nova York, e do Jardim Botânico Real de Edimburgo, Escócia. Atualmente é pesquisador da seção de Ciências Naturais do Gotiano e professor na Escola Rudolf Steiner em Weizsäcker, Suíça. Então, bem-vindo, João. Agradeço a possibilidade, a oportunidade de você falar para a gente hoje. Então, podemos começar. Bem-vindo, Vanildo. Obrigado, Fernando. Agradeço a participação de todos também. Muita gente aí que eu conheço pessoalmente, estou vendo. Muita gente também conheço virtualmente. E é uma alegria poder compartilhar com vocês aqui um tema que eu acho que é central não só na minha pesquisa, mas também para todos aqueles que, de alguma forma, trabalham em alguma área relacionada à antroposofia, como é o caso da agricultura biodinâmica. Esse tema é o tema que já esteve implicitamente ou tacitamente apresentado em distintas lives, que é o tema do organismo agrícola, mas é um tema que a gente vê que é muito comum nós percebemos, pode haver a percepção de que muitas vezes esse termo, ele de alguma forma ou outra, ele se torna difuso, ele não é bem claro o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre um organismo, né? A ideia, então, é revisitar esse conceito, essa noção a partir do Goethe. Então, por isso o título da planta arquetípica, né, até a concepção de organismo do Steiner, que ele usa a noção, na verdade, de individualidade agrícola. Então, esse é um tema central, quando a gente fala uma escola é um organismo, um organismo agrícola, o que é esse organismo, né? Então, esse é o tema que eu quero apresentar para vocês. Vou compartilhar aqui, então, a minha tela. E vocês podem se perguntar, né? Mas por que será que o Goethe poderia, então, contribuir com a agricultura? O que o Goethe tem a ver com a agricultura, né? Então, eu quero que ao final dessa live vocês estejam convencidos de que a obra científica goetiana ela vai de encontro com a proposta central da agricultura biodinâmica, né? Que é a ideia da individualidade é a própria ideia da agricultura. E quando a gente escuta em distintas situações, em distintos lugares, geralmente as pessoas falam o que é agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, né? Isso vale mais para a agricultura orgânica. Então se diz, é uma agricultura que não usa agrotóxicos, que não usa fertilizantes,
ou aqui no caso na Europa, não se fala em agricultura orgânica, mas se usa o termo agricultura biológica. Então, esse tipo de definição mais comum e popularizada, ela é interessante porque, de um ponto de vista, ela é uma definição que parte da negatividade do conceito. Então, você define a partir de uma acessão negativa do que não é. Então, por exemplo, se eu te pergunto o que é verde, você vai dizer o que não é vermelho. Tá, mas aí o verde, você também poderia dizer, é o que não é amarelo, é o que não é azul, é o que não é qualquer outra cor. Tá, mas então o que é o verde? Então é isso que eu quero trabalhar com vocês, uma definição, não só uma definição, mas uma concepção, uma conceitualização positiva do que é a agricultura biodinâmica, e essa definição positiva, ela gira em torno justamente dessa noção de organismo. Então, o que é um organismo? Essa palavra biológico-dinâmica. O que quer dizer, então, esse biológico? Então, esse é um pouco o tema que eu vou apresentar. São 2 artigos aqui que eu escrevi, um em 2015, a Fazenda como Sistema, Organismo e Individualidade. Foi publicado no Calendário Biodinâmico dos Estados Unidos, chamado Stella Natura. Está disponível no ResearchGate. Outro artigo também está disponível no ResearchGate. Quem não tem acesso pode me mandar um e-mail, eu envio. Foi publicado na revista da seção de Ciências Naturais, uma revista de gotianismo, dedicada ao tema do gotianismo, a ciência gotiana. Essa revista chama Elementos de Ciências Naturais. Então, esse foi um outro artigo que é a origem e o renascimento da morfologia do Goethe. Então, tudo que eu for falar aqui, boa parte do que for falado aqui, vocês encontram maiores detalhes e referências nesses artigos, que estão em inglês, mas eu gostaria de, em algum momento, traduzi-los também. Queria começar, então, com essa frase que a gente encontra na Filosofia da Liberdade, do Steiner: entre uma percepção e qualquer tipo de asserção sobre esta, intervém aí o pensar. Fica como uma reflexão, como um tempo para pensar. Eu vou continuar aqui essa citação. Ela continua da seguinte maneira: qualquer um que pensa, então, deveria se perguntar somente uma questão: qual o direito que você tem de declarar que o mundo pode ser completo sem o pensar? O mundo não produziria pensamentos na cabeça dos homens com a mesma necessidade como ele produz uma flor numa planta? Plante uma semente na terra. Ela produz raízes e caule. Se desenvolve em folhas e flores. Põe agora a planta em frente a você mesmo. Ela própria conecta na sua mente através de um conceito definido. Por que deveria esse conceito pertencer menos ao todo da planta do que a folha e a flor? Você diz que as folhas e as flores existem bastante à parte do sujeito que está percebendo, né? Mas o conceito aparece só quando um ser humano confronta a planta. E assim é. Mas folhas e flores só aparecem na planta se existe um solo
em que a semente pode ser plantada, e luz e ar nas quais as folhas e as flores podem se desenvolver. Da mesma maneira, o conceito da planta só surge quando a consciência pensativa, pensamental, se aproxima ou aborda a planta. Então, o que eu quero dizer com isso? É justamente esse elemento norteador na experiência que a gente tem com o mundo. Existe, dentre os vários elementos que estão nessa experiência, que constitui essa experiência, existe um elemento aí que intervém, que dá sentido para a totalidade dessa experiência. E esse elemento que não é tematizado é o pensar. Ideias, conceitos, eles então passam a ser tão reais quanto a própria planta, o computador, objetos que a gente, numa atitude um pouco mais natural, uma atitude, uma consciência comum, a gente geralmente vê como algo separado, isolado, né? Então, é nesse sentido que, quando a gente percebe uma paisagem como essa, eu já vou falar um pouco dessa paisagem, é um vale aqui na Suíça, e então qual é o sentido, quais são as consequências de um desenvolvimento, ou de um desenvolvimento de uma paisagem dessa, se as pessoas que vivem nesse lugar, elas veem essa paisagem ou como um sistema, ou como um organismo, ou como uma individualidade. Tem alguma consequência? Isso se expressa nessa paisagem? E a gente encontra esses três conceitos, são conceitos norteadores nas distintas formas de agricultura que hoje a gente conhece, como, por exemplo, o sistema. A gente vai encontrar o conceito de agroecossistema na agroecologia, ou sistemas agroflorestais, ou SAFs agroecológicos. Aí está a palavra sistema. E o que a gente quer dizer com isso? Por que a gente chama de um sistema? Isso é diferente da gente falar um organismo agrícola, né? O organismo da paisagem, ou a terra como um organismo. E quando a gente fala uma individualidade, também já é outra coisa, ou na verdade é tudo o mesmo? Cada um desses conceitos, então, vai prover, não só metodologicamente, né, na parte técnica, cada um à sua maneira. A agrofloresta tem uma série de técnicas, uma série de metodologias, a agricultura orgânica tem uma outra, a agricultura biodinâmica tem outra. Mas não é com relação à técnica, com relação aos distintos métodos que eu gostaria de focar aqui. Eu gostaria de focar o que, na verdade, é o objetivo que todas essas agriculturas têm em comum, que isso a gente não tem como negar, que é buscar a fertilidade do solo, né? Ou seja, vivificar o solo. E aí a gente entrou nesse problema, o que é a vida? Então, o que é dar vida ao solo? De novo, o que é esse biológico? Então, todos nessas três áreas, por exemplo, na agroecologia, na agricultura biológica ou na agricultura antroposófica ou biológico-dinâmica, a gente percebe que esse tema da fertilidade, da vitalidade do solo, ela se debruça sobre a questão da autonomia do vivo. Então, esse é um conceito, né? O conceito da autonomia, ela permeia esses três modos de ver e fazer a agricultura.
mas ao mesmo tempo, essas diferentes maneiras de se praticar a agricultura, elas também, no seu arcabouço conceitual, elas têm diferenças que são marcantes também. Então, eu queria, por exemplo, começar falando sobre a questão do sistema, né? Então, de onde é que surge essa noção de sistema dentro da biologia? Isso vem de uma área chamada Teoria Geral de Sistemas, de um autor chamado Bertalanffy. Na década de 30, ele propôs uma teoria geral de sistemas que é baseada, bastante fundamentada na questão da termodinâmica, a ciência da termodinâmica. E ele propõe, então, uma visão sistêmica do vivo, Bertalanffy. Outros autores, como a Escola de Santiago, Maturana e Varela, e o colega do Varela, o Ivan Thompson, também trabalharam dentro desse arcabouço conceitual, que é a teoria geral do sistema, e desenvolveram, então, no nível celular, em nível celular, uma definição para o que é o vivo, né? Sobre essa autonomia do vivo, que eles deram o nome de autopoiese, que vem de autoprodução. Então, se vocês veem aí nesse esquema, vocês imaginam uma célula, pode ser uma bactéria, pode ser também uma célula da sua pele, pode ser uma célula de uma planta. Em todas essas células, duas coisas se distinguem imediatamente. Uma é um entorno e a outra é uma unidade. Então, no ato de se ver, no ato de se estudar essa unidade mais simples da vida, que é uma célula, imediatamente se produz uma unidade e um entorno, que se diferencia. Isso se dá através de uma membrana, que é a membrana plasmática. Então, aqui, eu vou tirar um pouco aqui do S. Fernando, você vê aqui a minha seta? Sim. Sim? Obrigado. Então, Sim. o que está aqui como bounded system, que quer dizer um sistema coeso, um sistema fechado, ou uma fronteira, vamos dizer, é o que gera, o que possibilita a reação. Justamente essa unidade, ela possibilita uma rede de reações metabólicas, né, reações citoplasmáticas, que por sua vez, né, produz seus próprios componentes, que por sua vez então determinam e constituem de novo essa fronteira, permitindo de novo o mesmo processo, né? Só que isso seria falso se a gente considera esse sistema, essa organização básica autopoética, como uma organização fechada. Então, a gente sabe que células são semipermeáveis, então tem entrada de energia e substâncias químicas, como água, íons. Então, nesse fluxo semi-aberto, a célula ela se autoproduz, mas ela não só se autoproduz, como ela define a própria fronteira dessa unidade, que permite com que essa unidade mesma funcione e se autoproduza. Então, é um pouco esse pensamento, essa causalidade circular, né? Como, por exemplo, aqui, nessa imagem, que é uma pintura do Escher, as mãos, uma mão desenhando a outra, no caso seria o citoplasma, a outra a membrana, né? Essa reação que produz a fronteira e a fronteira produz ou gera a própria rede metabólica. Então, é uma espécie de causalidade recíproca, né? De uma causalidade circular que foge da lógica que é bastante difundida nas formações de ciências biológicas, que essa lógica é baseada
na física e na química. Então, a biologia, a partir desse trabalho da teoria geral de sistemas, e o trabalho desses dois autores, se funda, então, um pensar que quer superar essa visão essa abordagem físico-química da biologia e quer, então, dar um patamar, uma autonomia para essa disciplina. Então, você vê que é interessante esse caso porque, usando da própria linguagem físico-química, termodinâmica, bioquímica, essa abordagem ela cai sobre o próprio peso. Então, esses autores conseguem mostrar, a partir do raciocínio físico-químico, que a lógica do vivo não pode ser essa lógica físico-química quer dizer o quê? Que há a relação de causa, meramente de causa e efeito. E isso, para o vivo, não funciona. Por quê? Porque o vivo é autônomo, ele é autodeterminado, como a gente viu aqui. Não é um sistema determinado de fora, mas ele é autodeterminado, ele é autoproduzido. Então, essas leis físico-químicas, elas estão atuantes, mas elas não determinam, elas não são a causa da vida. Um outro nível de análise ou de estudo, melhor dizendo, é o nível do organismo, não no nível celular. Se a gente, então, ascende para o nível do organismo, há quase 200 anos atrás, isso já tinha sido proposto primeiro por Kant, essa mesma argumentação do Maturana e Varela, Kant na sua crítica do juízo, onde ele trata de dois temas filosóficos. O primeiro tema é o tema sobre o belo, que é a arte, e que é a primeira parte da crítica do juízo, e a segunda parte ele trata sobre a biologia, ou seja, o que é o vivo e o que é o belo. E o Goethe tem esse livro na sua biblioteca privada, e eu tive acesso a esse livro, tive acesso aos comentários, anotações dele. E um dos comentários que o Goethe faz é que foi uma das épocas mais felizes da vida dele em ler esse livro, justamente porque essas duas áreas que geralmente são tratadas de maneiras separadas, aí se encontram, então, estão sendo tematizadas conjuntamente. E nesse contexto da obra kantiana, da crítica kantiana, é que aparece, então, a questão da natureza do organismo. Ou seja, o Kant ele argumenta que é insuficiente você argumentar o vivo, e aí vamos pensar a agricultura industrial, né, a famosa lei do mínimo de Leibniz, né, que ou seja, adubar, repor os nutrientes, né? Então, é como se fosse uma máquina, uma indústria, até uma vaca, né? A gente pensar uma vaca como um bioreator. Nessa segunda parte da crítica do juízo, Kant vai dizer que isso é um absurdo lógico, que a gente não pode pensar, o vivo não se deixa pensar mecanicamente. Então, a única forma para o Kant de pensar o vivo é através da chamada teleologia. O que é a teleologia? A teleologia é um tipo de causalidade, é o que a gente chama de causa final. Mas não é uma... Por exemplo, a gente pega uma flor que é vermelha. Ela não é vermelha para agradar o ser humano ou para o polinizador.
essa finalidade, essa teleologia que o Kant está falando e que o Goethe se interessou, ela é uma finalidade em si mesmo. É um pouco o que Urânio e o Varela já estavam dizendo, né? A finalidade é a autoprodução. Então, o Steiner, ele está, quando a gente olha então a interpretação do Steiner, a gente sabe que ele foi tanto do Kant quanto do Goethe, ele vê nessa discussão e nesse interesse do Goethe sobre a obra do Kant a descoberta central na obra goetheana, que é a própria natureza do como se pensar o organismo. E no caso do Goethe, é através do tipo, da planta arquetípica ou do animal primordial, a planta primordial ou do animal primordial, é que a gente então encontra esse princípio organizacional do vivo. Maturana e Varela, eles fazem o mesmo gesto, mas ainda com uma linguagem do mecanicismo, a linguagem da biologia mecânica, da biologia físico-química. O Goethe, ele faz, há 200 anos atrás, ele também fez um giro, que o Steiner diz que é um giro kepleriano e copernicano da biologia. E o que é esse giro? Então, o que tem de especial na visão de organismo do Goethe? Aqui, deixa eu voltar um minuto, desculpa. Uma das coisas especiais é justamente essa do juízo intuitivo. Que para o Goethe, pensar o vivo, ele só pode ser efetuado se esse pensar ele se relaciona com uma observação, e essa observação ela só tem sentido a partir de um conceito adequado. Então, isso é o que ele chamou de juízo intuitivo. João, Oi? desculpa te atrapalhar. Você vai disponibilizar essa tua apresentação depois? Se eu posso o quê? Você pode disponibilizar essa tua apresentação depois? Sim. Posso sim. Tudo isso é gravado depois, vai ficar disponível, a gente depois vai mandar um link, tá? Todas essas conversas estão no YouTube já. E essa Muito obrigado, depois, assim que Fernando. acabar, você pode acessar todas, beleza? Tá bom, obrigado. Desculpa interromper, tá bom? Joia. Não tem problema. Quando vocês tiverem dúvidas, podem interromper a hora que quiser. Se eu tiver também muito lento ou muito rápido, pode também falar. Devido ao tempo, se eu tiver muito lento, Felipe, João, acorda, ou muito rápido, não entendi, também, por favor, comente. Então, voltando aqui, esse juízo intuitivo nada mais é do que esse pensar, quando o nosso pensar se torna uma espécie de observação e a nossa observação se torna, então, uma espécie de pensar. Então, é com esse arquétipo, com esse tipo, esse princípio organizacional, é que o Goethe vai para a Itália. Então, essa ideia que está sendo popularizada no Brasil sobre o rótulo de fenomenologia de Goethe, né, que seria então uma abordagem em que nós não temos preconceitos, né, inclusive isso é feito a partir dos chamados passos, 4 passos. O primeiro passo você admira, o segundo passo você olha sem preconceito e descreve exatamente, o terceiro passo você vê o processo, e o último passo, bingo, você tem a essência da coisa. Isso simplesmente na obra do Goethe não existe, vocês nunca vão encontrar isso, ele nunca sistematizou dessa maneira, inclusive essa é a morte do próprio goetheanismo. Você montar um esquema para poder trabalhar e explicar o método do Goethe. E uma prova disso é quando a gente traça nas cartas e nos escritos dele, onde essa noção do tipo e de arquétipo primeiro aparece. Olha só o que ele diz. Caminhar por entre a vegetação que é nova, que é a vegetação italiana, que é nova para é agradável e instrutivo. É o mesmo com as plantas que com outros objetos familiares. No final, deixamos de pensar nisso.
Mas o que é ver sem pensar? Aqui, onde estou confundido com uma grande variedade de plantas, a minha hipótese de que poderia ser possível derivar todas as formas de plantas a partir de uma planta original torna-se clara para mim e mais excitante. Só quando tivermos aceite essa ideia é que será possível determinar exatamente os gêneros e espécies. Então você vê que o Goethe, esse juízo intuitivo, esse procedimento derivativo, ele parte do todo e vai para o particular. E essa é justamente a discussão na crítica do juízo. Ou seja, a biologia, é possível você ter um princípio que te dá o todo, e a partir desse todo você entende o particular ou não? Ou você tem que fazer o chamado indutivismo, ou a indução. Qual que é a indução? É você, então, partir do particular e aí fazer uma generalização. E para o Goethe não era assim. Ele não parte... Se você olhar essa metodologia que as pessoas chamam de fenomenologia de Goethe, que é um falseamento da abordagem goetheana, já é um preconceito. Dizem que não tem que ter preconceito, mas isso já é já começa com um preconceito. Isso refuta já de saída, ou seja, ele sim tinha, nós precisamos sim de preconceitos, mas preconceitos adequados. Por exemplo, um preconceito é o preconceito da planta arquetípica. Outro preconceito é da metamorfose. Se você não tem isso, se você não tem essa ideia, e eu volto de novo à passagem do Rudolf Steiner de Filosofia da Liberdade, essas ideias, esses conceitos são janelas que abrem uma perspectiva para a realidade. Então, se você não tem isso, a sua experiência ela é vazia. Agora, tem muita gente que só trabalha no nível conceitual e se esquece, então, de observar. Nesse sentido, isso que é chamado de fenomenologia de Goethe tem total razão, porque muita gente não para observar. Então, o Goethe não é nenhum nem outro, é justamente essa pergunta: o que é ver, mas o que é esse ver sem pensar? Bom, então, dito isso, vamos fazer o pedido do próprio Goethe, que ele gostaria que fosse plenamente compreendido o que eu me tornei para a natureza e o que a natureza se tornou para mim. Se você deseja me entender, mesmo que seja somente de passagem, você deve saber como a natureza me descobriu e como eu descobri a natureza durante nosso primeiro encontro. Então, você terá a história e as exposições das minhas percepções. Desse modo, é muito provável que isto nos unirá na observação do fenômeno ao qual estamos dedicando nossa atenção. E que fenômeno é esse? Que observação é essa? Outro termo que é muito utilizado aí nas formações é a tal da observação gotenística. O que quer dizer isso? Que observação gotenística? Que observação do fenômeno é essa? Como a gente então pode compreender o Goethe, mesmo que seja só de passagem? Como foi esse primeiro encontro? Esse foi o encontro da forma. Então, se a gente vai falar do Goethe, e ele mesmo está pedindo para a gente num livro chamado Sobre Morfologia, publicado em 1817, 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás. Então, vamos seguir essa observação da forma. Mas a forma não é a forma enquanto Gestalt estrutura, senão como formação e transformação. Essa é a primeira vez na história da ciência que a palavra morfologia foi introduzida por um poeta, um homem de letras, alguém que conhecia as palavras. Ele usa o prefixo morfê da mitologia grega, não é à toa que ele usou essa palavra. Então, para que a gente tem que
agora trocar por fenomenologia para validar o nosso discurso? Não, a gente não precisa fazer isso, porque essa fenomenologia que está sendo aí propagada nada mais é do que a morfologia propriamente dita. E olha só, se vocês olham aqui, ó, esse trecho aqui, se quisermos chegar até certo ponto a uma visão viva da natureza, devemos nos manter o mais móvel e plástico possível, de acordo com o exemplo com o qual ela, a natureza, procede para nós. Então, a natureza é plástica, nós temos que ser plásticos. A natureza transforma, nós mesmos temos que nos transformar. É isso que ele está dizendo. Essa frase ela é muito utilizada por vários fenomenólogos, entre aspas, né? E esses que argumentam sobre uma possível fenomenologia de Goethe, mas é interessante que eles só citam a segunda parte do parágrafo. Olha como ele começa o parágrafo inteiro. Se queremos introduzir uma morfologia, então não devemos falar de estrutura gestalt. Né? Se a gente olha uma planta, a forma dela, o hábito dela, então essa é uma asterácea. Mas se precisamos da palavra, devemos no máximo pensar apenas na ideia, no conceito ou em algo que é fixo na experiência apenas por um instante. O que foi formado é imediatamente transformado novamente. E se quisermos chegar até certo ponto a uma visão viva da natureza, devemos nos manter o mais móvel e plástico possível, de acordo com o exemplo com o qual ela procede para nós. Então, você vê que aqui o objetivo é introduzido. Qual é o projeto, qual é o objetivo do Goethe? Introduzir uma disciplina chamada morfologia, que inaugura a biologia goethiana propriamente dita. O que ele está te dizendo é como pensar o biológico. Como se pensa biologicamente? Se pensa biologicamente, de acordo com Goethe, através do estudo da formação e transformação da natureza orgânica. Então, essa é a introdução dele, é o primeiro ensaio dessa obra, de sua morfologia. Mas o Steiner falou, não sei aonde, que o Goethe era fenomenólogo. Não, ele não disse que o Goethe era fenomenólogo. Ele disse que a obra, a abordagem do Goethe sobre a natureza era uma espécie de fenomenalismo. Mas isso ele diz num outro contexto. Ele diz fenomenalismo. Mas eu também fiz tantos cursos de antroposofia e sempre me ensinaram que é fenomenologia de Goethe e que são 4 passos. Bom, então eu vou recordar para você. Pega lá, Rudolf Steiner, Obra Científica de Goethe, capítulo 4, sobre a importância da morfologia. Então, a primeira sentença que ele diz é a seguinte: a grande importância das obras morfológicas de Goethe reside no fato de estabelecerem a base teórica e o método de estudo da natureza orgânica, que é um ato científico de primeira ordem. E que método é esse? O próprio Goethe chamou esse método, não de método fenomenológico, senão de método ou procedimento genético. Por que genético? Porque visa a gênese da forma. Então, a morfologia é o estudo da gênese, do surgimento da forma. Então, se eu olho para o objeto criado, se eu pergunto sobre sua criação e seguir esse processo o mais longe possível, ou seja, em retrogressão, ou seja, como se fosse um vídeo rebobinando, encontrarei uma série de passos, ou seja, uma série de estágios. Uma vez que esses não são realmente vistos juntos antes de mim, devo visualizá-los na minha memória para que formem um certo conjunto ideal. A princípio, terei tendência a pensar em termos de passos, mas a natureza não deixa lacunas. E assim, no final, terei de ver esta progressão de atividade ininterrupta como um todo. Posso fazê-lo dissolvendo o particular sem destruir a impressão.
Então, na própria metamorfose das plantas, ele já dá, então, que é a primeira publicação científica dele, ele então já mostra qual é o método dele. É o método genético. Esse nome foi dado por ele mesmo. Em alemão é Genetische Behandlung, quer dizer, procedimento genético. Palavras do próprio Goethe. Não existe método fenomenológico. Um exemplo desse método genético é o trabalho do Johann Bockemühl, por exemplo, sobre essa espécie de lepídio sativum. Eu acho muito interessante essa figura aqui, porque essa apresentação, porque numa só imagem você tem um resumo de 3 aspectos principais que a gente já viu, 2, né, que a gente já conversou, que é a derivação, e a outra a gente acabou de ver que é a gênese, e uma terceira é a comparação. Então, a morfologia é um método comparativo. Então, no método tem uma derivação, tem uma gênese e tem a comparação. Então, comparando, vendo como se origina e derivando as formas, uma forma na outra, você, então, pode vir a compreender esse organismo que em um primeiro momento se aparece como algo estático para a gente. Então, o que é essa imagem? Aqui nessa figura, ó, nessa parte, você vê, nessa linha que eu estou aqui com a seta, ó, todas essas folhas, elas são cada uma das folhas aqui até chegar na inflorescência, né? Até a formação da flor. E isso na vertical. Na horizontal é a gênese de cada folha individual. E o que o Bockemühl, aplicando o método genético do Goethe, o que ele descobriu? Ele descobriu outro princípio organizacional. Que princípio é esse? É o princípio formativo no âmbito vegetativo, no desenvolvimento foliar da planta. Então, quase todas as plantas, se não todas as plantas, sem exceção, seguem esse princípio formativo, que é o seguinte: se a gente olha uma folha individual, por exemplo, essa aqui, esse desenvolvimento, o primeiro processo formativo ele chama de brote ou formar ponta, que é esse daqui. O segundo é formar dentições ou invaginações. O terceiro é formar superfície. E o quarto é elongar. Então, o que passa na gênese de uma só folha, no caso, essa seria uma das folhas mais basais dessa planta, essas que estão aqui embaixo, o que passa aqui, na verdade, no desenvolvimento total da planta, ocorre de maneira inversa. Então, você vai em elongação para criar superfície, para ou invaginação até ponta. Ou seja, se a gente pega essa forma aqui, ela mostra uma tendência formativa que é similar ao início da tendência formativa da primeira folha. O que quer dizer isso? É que essa última folha aqui, ela não passa por todos esses estágios. Ela permanece juvenil. É o que na biologia é chamado de pedomorfose. É uma forma juvenilizada. Então, a planta, conforme ela cresce, ela produz formas mais juvenis. E a flor nada mais é do que
também as sépalas, pétalas, estames e carpelos são órgãos, então, cada vez mais juvenilizados. Isso não é de se surpreender, porque é só através desse processo, quanto mais plástico, quanto mais juvenil, pensa num bebê, como um bebê, o que faz um bebê de 0 a 3 anos? Ele é capaz de andar, ele é capaz de falar, e aos 4, 5 ele já começa, então, a pensar. Então, e aí, toda a infância, ele pode aprender um instrumento, ele pode aprender a jogar bola, distintas habilidades. Então, com esse estágio embrionário, na medida que você volta para um estágio embrionário, você abre portas e avenidas para novas formações, para metamorfoses, como é o caso da flor. Então, esse é um passo que o Böckermühl deu adiante da morfologia, levou a morfologia a um novo patamar, né? Isso do ponto de vista da metamorfose, da transformação. O outro exemplo é dado em relação ao contexto. Se a gente pega, então, esse slide, eu pediria para alguém aí participar e dizer essa planta é a mesma ou não? São duas espécies diferentes ou é a mesma espécie? O que vocês diriam? É a mesma espécie em condições diferentes? Como? A mesma espécie em condições ambientais diferentes. Perfeito. Exatamente. Então, a planta, aqui nesse experimento que o Böckermühl fez, ele observou também as raízes, e a gente vê que essa planta, olha como ela, o eixo central, né, esse sistema caulinar está muito mais desenvolvido, apesar das folhas estarem menos desenvolvidas que aqui. Aqui você tem uma redução da inflorescência e aqui você tem um aumento do número de inflorescências dado a esse desenvolvimento dos ramos laterais. Das gemas laterais foram ativadas. Aqui elas não estão, aqui elas estão reduzidas. Também tem uma diferença no desenvolvimento radicular. Eu diria, qual planta, se está em ambientes distintos, que planta estaria, então, aqui eu já vou dizer, isso tem a ver com a relação com a luz, então o contexto aí seria o contexto de luz. Então, quais vocês diriam que é a planta de luz e qual que é a planta de sombra? A de sombra é mais comprida. A B é a mais comprida, é a que faltou luz, e a menor é a que teve mais luz. Uhum. Claro, então a gente tem duas opiniões aí divergentes. Eu acho que a segunda opinião, ela parte talvez do raciocínio de que sem luz, então você tem o fenômeno da etiolação, e aí essa planta estaria, por exemplo, etiolada. Por que se não for assim, por que ela então seria de luz, né? O que estaria aí? O que ela está mostrando então, né? Se for ao revés, se A é de sombra e B é de luz, né? Aqui ela formou mais superfície, né? Seria também de se esperar. Bom, tem mais luz, formou mais superfície. Mas aí vocês veem como essa lógica de causa e efeito não funciona tanto. Então, a primeira resposta é correta. Aqui você tem a planta de sombra e aqui a planta de luz. Esses são dois indivíduos distintos desses dois, mas que mostram o mesmo. Isso é aqui em casa, no jardim de casa. Essa é a mesma espécie que essa. Você vê um lugar com pouco nutriente, ela estaria nesse caso aqui, e essa
estaria nesse caso aqui. A diferença dessas três é a quantidade de nutrientes, então a adubação, essa daqui é a mais adubada com mais sol. Essa é a mais adubada na sombra. Então, voltando lá nas tendências formativas que o Bockman mostrou, então a gente vê que a mesma planta, ela pode se transformar, ou seja, a mesma formação pode se transformar em contextos distintos. Então, o que a planta mostra para a gente, essa exacerbação da parte reprodutiva aqui, e essa da parte vegetativa, está mostrando qualidades do ambiente para a gente. Então, as plantas elas mostram não só aspectos de metamorfose, de transformação, como também de contexto. Então, esse contexto, no caso, seria aqui luz e solo, né? São dois contextos aí. E você vê que nessa observação qualitativa, implícito está uma quantitativa, porque a gente está falando mais superfície ou mais inflorescência. A gente poderia até medir essas coisas, né, e complementar, mas não fazer da estatística o parâmetro único do standard de ciência. Porque não é verdade, você vê que isso é tão exato quanto uma estatística. João, desculpe, o Geraldo Defune, me desculpa, posso fazer um comentário? Por favor. E uma questão, porque eu acho que não ficou claro aí o teu contraste de polaridade do exemplo. Porque, em geral, as plantas com maior área foliar são as que estão expostas à luz. Né? E as plantas estioladas têm menor área foliar, elas são alongadas, né? São estioladas, elas ficam compridas quando elas têm falta de luz. E eu não entendi. Aí para comparar, tem que ser duas plantas da mesma espécie, na luz e na sombra. Eu não entendi essas são da mesma espécie. O teu exemplo. Elas são da mesma espécie aqui. Certo, pois então, mas aqui a planta A parece que é a planta que está a plena luz e a outra parece mais estiolada. Ou então esse exemplo não tem um contraste de luz e sombra suficiente. Sim, tem. Esse experimento foi feito com essa planta em sombra e essa exposta à luz em plena luz. Essa daqui. Mas as tuas fotos não, né? As tuas fotos não são da mesma planta. São da mesma espécie, mas são dois indivíduos distintos. Certo, mas não é... São da mesma espécie do exemplo aí do Bockman? Sim, é Lapsana communis também. Então, mas nas tuas fotos não dá para ver. Não, aqui eu só quis mostrar, trazer para vocês que quando eu vi quando eu estudei esse exemplo, eu pude reconhecer esse mesmo fenômeno aqui. Simplesmente por isso que eu pus isso aqui. Só para mostrar que eu consegui ver e identificar isso no meu jardim. Que essa está muito mais próximo dessa situação do que dessa, né? Mas isso é o contexto de luz e de solo. Um outro contexto a gente pode olhar é o contexto anual, é o contexto do ciclo das estações do ano. Por exemplo, nessa área agrícola aqui, que é a produção dessa crucífera em amarelo, surge essas espontâneas vermelhas aqui, que são papoulas. A papoula vermelha. E essa planta, ela se desenvolve... Uma canola? Papaver roes, papoula vermelha. Não, a crucífera.
Eu não sei exatamente, mas eu acho que é essa que é usada para produção de óleo. É sim, é canola, é couza. Couza, isso mesmo. Obrigado, Jana. É assim, Raps. Né? Uhum. Isso. Raps. Raps, isso. Perfeito. Voltando aqui, então, você vê que essa espécie, ela demora 13 semanas para crescer. Aqui o Bockemühl também usou essa técnica para observar as raízes, né? E ele também fez um estudo, se a gente pegar essas folhas que se desenvolvem ao longo aqui a partir da 9ª semana, desde a base até a inflorescência, a gente adquire então essa imagem. Aqui você vê esse processo, vocês já conhecem, já devem ter feito e visto várias vezes, isso não é novidade para vocês, que você tem esse momento de expansão, contração e, de novo, uma expansão, né, no âmbito floral. E, de novo, uma redução, por exemplo, nos estames, uma contração aqui, uma expansão no fruto e a contração na semente, né? Essa era a noção, o mesmo órgão se transformando, contraindo e se expandindo. Então, é isso que está disposto aqui. E aqui o Bockemühl, então, quis mostrar a planta do ponto de vista do contexto das estações do ano. Então, ele estudou a planta, aquele primeiro estudo que a gente viu da formação, das tendências formativas no âmbito foliar. Ele deu muita atenção, muito foco na pesquisa dele nesse âmbito aqui. Ele escreveu pouco sobre o âmbito floral. Eu vou falar do âmbito floral, é algo que eu, a partir do Goethe e do Bockemühl, eu desenvolvi, então, minha própria abordagem para a metamorfose no âmbito floral. Mas aqui o que ele mostra, em termos de contexto do ano, são as semeaduras em distintas épocas do ano. Então, esse é o ano de 1971, ano de 1972. E você vê que, quando plantada em abril, começo de abril, no fim de julho, ela está assim. Plantada no fim de abril e no meio de julho, ela estará assim. Em maio, ao fim de julho, estará assim. Se plantada ao fim de maio, não, desculpa, ao fim de junho, em setembro estará assim. E assim por diante, né? Ele foi atrasando o plantio e você vê que a planta se mostra totalmente dependente desse contexto que é a estação, né? Que é o ciclo do ano, né? E isso se reflete também, então, nesses padrões formativos da folha, né? Dessas sequências foliares. Por exemplo, se a gente pega essas plantas aqui, que foram plantadas já no meio, fim do verão, né? Mais ou menos na época que a gente está agora, olha a diferença em relação às que foram plantadas ali em abril. Né? Olha como aqui a tendência formativa em criar superfície está dominante em relação a recortar ou elongar, né? Ou essa daqui, se a gente compara a número 3 com a número 5. Ou com a última, a número 8 aqui, que foi plantada elas foram semeadas aqui, mas cresceram só no outro ano. Né? Então, você vê como é o mesmo se remodelando a todo instante. Um outro contexto que eu queria mostrar, usando essa noção aí, então, de polaridade, que é isso, essa tensão que a gente viu no slide anterior entre
contração e expansão, né, entre oposições de contexto também, né, luz e sombra, né, verão, inverno. Esse foi o tema de um curso que eu lecionei junto com os colegas da sessão. Foi um evento feito em 3 localidades. Uma foi em Dorna, lá no Goteano mesmo, onde a gente então estudou o tema da polaridade em relação à base geológica que a gente tem nesse lugar, que é calcário, que são rochas calcárias predominantes. Depois a gente fez uma excursão à Floresta Negra, na Alemanha, onde a base é granito. Então a gente, a partir do curso, essa indicação do curso agrícola, a gente estudou, por exemplo, algumas apiáceas, a família da cenoura, né, as umbelíferas. E depois, essa foi na primeira semana. Na segunda semana, a gente foi para Lothenthal, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? Que é essa imagem que eu comecei, que é um organismo, um sistema com uma individualidade, né? Chamado Vale de Lothen, a região de vales, é considerado patrimônio da humanidade. E nesse lugar, vocês veem aqui essa planta que eu estava desenhando aqui em cima, tá? E esse vale, a gente estudou então essa planta, não só essa planta, como também a geologia do lugar, né, a base geológica do lugar, entender essa relação geologia-vegetação. Aqui vocês veem esse lago, que nada mais é do que um resquício da época em que tudo isso aqui era um glaciar. Então, tudo isso que vocês estão vendo estava coberto por gelo. Aqui você vê, por exemplo, nessas linhas, onde há 18 mil anos atrás tudo isso estava coberto. E essa área aqui, mais ou menos ainda no século XIX, o glaciar chegava até aqui, mais ou menos. Isso tem estudos, né? Tem um mapa onde a gente percorreu com os estudantes essa trilha, então, da base aqui, esse lago que é o Grundsee, eles chamam de Grundsee, está aqui na estação 3. Então, a gente estudou essa planta, que está que eu estou aqui concentrado desenhando, que é um Epilobium. A gente estudou ela daqui até o ponto 14, que é a porta do glaciar, né? Então, justamente, a gente praticou esse método genético, método morfológico, né? Da gênese, como essa planta se desenvolve e o contexto dela, né? Então, na área 3, né, ali perto do lago, você vê no mapa aqui, são áreas de pastagem, ó, toda em verde. E aqui você vê a criação de gado leiteiro, né, e essas plantas, elas geralmente ocorrem próximas aos cursos de água, rios, lagos, né? Família da Onagrácea, as Onagráceas, né? Então, esse é o Epilobium angustifolia. Tem um racemo muito bonito, né? Que você vê toda a transição, né? Desde o botão até a flor. Tem um processo de polinização também muito interessante, a separação dos órgãos masculinos e o feminino está aqui, ele está encurvado para trás, ele não está receptivo.
até que essas anteras aqui liberem todo o pólen, e aí isso se volta para frente, e aí as abelhas então fazem a polinização. E aqui eu estou então mostrando esses aspectos da flor, né? Da Epilobium angustifolia. E quando a gente alcançou então o glacier, né? O glaciar, então aí você vê aqui começa o degelo, né? Esse rio, esses cursos de água que se formam, eles são resultado do descongelamento, né? Desse gelo, e formam então, inclusive, o rio chamado Lonza. E ali, então, essa água vai desembocar ali onde estava aquela vaca, onde estava o lago, e o Epilobium angustifolia, então, vai crescer justamente nessas áreas. E no glacier, a gente encontra uma outra espécie, que a taxonomia vê como distinta, mas muito similar ao Epilobium angustifolia, que é o chamado Epilobium fleischeri. E olha só que interessante como aqui a gente já vê também uma expressão, uma espécie de mimetismo do ambiente, né? A planta está mimetizando no sentido, olha como ela, primeiro que os ramos caulinares, eles são mais rastejantes, né? Vamos dizer assim. As flores então ficam dispostas como uma coroa, e para mim isso eu interpreto como uma imagem do sol. Quando o sol, por exemplo, a gente está numa floresta ou numa igreja, numa catedral, e o sol entra por uma fenda, a imagem que se forma no chão desse raio solar é um círculo. E é justamente isso que a gente vê nessa espécie aqui. Não só dela, outras também, de distintas famílias, e outras espécies também fazem isso, né? E se a gente compara com essa, olha como o eixo caulinar está muito mais desenvolvido, né? Então, você tem essa polaridade, né? Primeiramente, uma oposição aqui. Radiação solar é mais seco, variação de temperatura brusca, poucos nutrientes. Aqui, mais perto do curso do rio, uma água mais úmido, tem o esterco da vaca, que está ali circulando, pastando, né? E se torna uma polaridade quando, então, no meio desse caminho, entre a estação 3 e 14, a gente encontra, então, formas intermediárias. E aí a gente fala, bom, será que é outra espécie? Será que é a mesma espécie? De novo, é a mesma questão, não é tão óbvio assim, né? Então, é isso, o Goethe era justamente isso que ele se atentava, e é isso que ele se incomodava um pouco, que ele viu como uma espécie de empecilho no estudo dele, quando ele trabalhava com a taxonomia linneana, essa consciência mais analítica, né? Essa consciência mais de separar, né? De distinguir, somente distinguir. Ele queria ver a unidade. Então, para ele, às vezes, espécies que são consideradas distintas, muitas vezes podem vir a ser, na verdade, a mesma espécie. Isso acontece muito dentro da taxonomia. Não estou dizendo que é esse caso aqui, mas poderia ser. É o que o Goethe relata na história dos estudos botânicos dele. Exatamente o que a gente observou. Aqui entram em consideração as variações do solo, ricamente alimentado pela umidade do vale, atrofiado pela aridez das alturas,
inteiramente a favor da geada e do calor, ou inelutavelmente exposto a ambos. O gênero pode ser modificado à espécie à variedade, e esta, por sua vez, a outras variedades ad infinito, e ao mesmo tempo a planta fica restrita a seu próprio reino. Então isso, o Goethe na viagem à Itália, ele também, atravessando os Alpes, era algo que ele prestou bastante atenção. Ele fala, por exemplo, dos juncos, como a diferença de altitude e também as outras condições ambientais, a mesma planta se mostrava completamente distinta. Então, isso acontece aqui também nesse nosso exemplo aqui. Aqui a gente está no nível de 1.800 metros e aqui a mais de 2.000 metros. São 200 metros de altitude de diferença. E se a gente olha aí nos trópicos, no Brasil, por exemplo, uma espécie que também cresce, que é típico da família, crescer em ambientes alagadiços, próximo de corpos de água, né? Aqui atrás tem uma cachoeira, perto do sítio da minha família, do nosso sítio em Águas da Prata. Eu tirei essa foto lá, é uma Ludwigia, né? Uma cruz de Malta. E aqui uma abelha, provavelmente do Maioglossa, essas abelhas metálicas bonitas, né? Polinizando essa flor. E já pro lado do Pacífico, a gente tem o gênero Fúcsia. Essa na região austral, ali do Chile, a região de Magallanes, a Fúcsia magellanicia, acho que eu falei certo. Esse é o nome da espécie, por causa da região. E essa daqui é a Fúcsia boliviana, dos altiplanos bolivianos. E não é de surpreender, olha que transformação, né? Aí você já vê a diferença dos gêneros, né? O que o Goethe estava dizendo, de gêneros a espécies, variedades. E essas são espécies polinizadas por colibris. E olha como aqui já essa integração da flor, é isso que eu quero começar a ver então agora com você, a metamorfose no âmbito floral. Ô, João, como Oi? Desculpa, só te interromper um pouquinho. A gente tem a questão do tempo. Certo. Normalmente a gente nas conversas aqui a gente foi com 1 hora e depois um tempo para perguntas, embora algumas intervenções já ocorreram, mas se você puder, a gente precisa a ideia é tentar parar pelo menos às 19 horas. Já são 15 para as 19. Tá. Então eu vou resumir, tá? O assunto está muito bacana para ficar aqui a noite inteira, mas infelizmente a gente tem uma limitação aí. Desculpa te interromper. Uhum. Não tem problema. Boa. É um caminho, realmente. Exato. O que eu queria trazer só que é preciso para poder concluir, chegar a essa imagem da individualidade, é um outro fenômeno que o Goethe chamou de subordinação. E também está aqui nos escritos sobre morfologia, né? Eu não vou ler tudo isso, só vou tentar aqui, através das imagens, explicar o que é a subordinação. Aqui, por exemplo, você já vê essa subordinação nesse desenho aqui, e o próprio fato dessa flor ter um tubo floral, quer dizer que as distintas sépalas e pétalas estão fundidas aqui, né? Os ovários também são fundidos, e todos os órgãos, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão diferenciados, eles estão integrados, né, subordinados, de maneira que cria-se, então, uma funcionalidade específica, vamos dizer, uma unidade funcional. Então, se você arranca um pedaço da flor, você destrói o todo. Então, essa é a tendência
evolutiva, né? Então a gente estava falando do ciclo do ano, aqui no caso do Epilobium, a gente está falando então de 1000 anos, né? De 18.000 anos, ou seja, mais de um ciclo, de uma estação, né? Um ciclo anual. Aqui a gente estaria falando então de milhares, milhões de anos, né? Que a gente iria então de uma organização floral pouco subordinada, ou na linguagem técnica da botânica, pouco sinorganizada. Você vê aqui que todos esses órgãos são produzidos numa espiral. Ela não é uma flor cíclica, é uma flor espiralada. E o que a gente vê é uma transição, então, para uma flor hemicíclica, ou seja, essas folhas transformadas aqui, que a gente chama, então, de tépalas aqui, que não são nem pétalas, nem sépalas, elas estão agora no mesmo nível, né? E elas são formadas simultaneamente aqui, e depois, onde está escrito F, que é o eixo floral, depois que esses órgãos são produzidos de maneira cíclica, quer dizer, no mesmo nível, ela volta a espiral nesse eixo aqui, né? Então, essas flores, a espiralada e a hemicíclica, quer dizer, que ela tem uma parte cíclica e uma parte espiralada, elas são pouco subordinadas, pouco integradas. Se você tira uma parte, não vai afetar o todo. É interessante que essas plantas, elas não têm uma distribuição muito grande, não muito ampla, né? Elas estão restritas a certos lugares, diferente de plantas como essa, que já tem uma sinorganização, uma subordinação muito, muito grande. E para o Goethe, subordinação é sinônimo de perfeição. E o que é para ele perfeição? É a relação entre as partes, né, o grau que existe de similaridade e dissimilaridade entre essas partes. Quanto mais dissimilar e mais integrado, mais subordinado e, consequentemente, mais perfeito é o organismo. Então, a perfeição a subordinação é um critério de perfeição para ele. Nesse sentido, um caso extremo de subordinação seria essa orquídea, onde todos os órgãos eles estão tão integrados que formam uma só unidade, a ponto desse gênero de orquídea mimetizar vespas e abelhas que pseudocopulam e acabam com essa flor e acabam polinizando-a. E aí a gente entra de novo na pergunta, então, o que é o organismo, né? É só a orquídea, é um organismo, a abelha é outro organismo, ou nesse caso, esse limite da definição do organismo se torna tênue, né? Então, essa é tão particular, é tão especializada essa flor, que ela só sobrevive se uma determinada vespa, uma determinada abelha polinizar. E a abelha, ao mesmo tempo, depende dessa orquídea, né? Em geral, essas espécies mais que têm um grau de sinorganização ou subordinação mais alto são espécies que estão mais distribuídas pelo globo. Elas têm polinizações mais eficientes e elas também são mais robustas no plano arquitetural delas, arquitetônico, né? Então é isso que o Goethe chama de subordinação, e eu acho que é isso que nos leva então, enfim, a noção de individualidade que o Steiner trouxe, que é a própria essência, a própria ideia do organismo agrícola, como um organismo, uma individualidade autocontida,
uma individualidade autônoma. É isso que você, já nas flores, na evolução das flores e também na ecologia das plantas com flores, você já vê esse caráter da autonomia, esse caráter da subordinação, primeiro da diferenciação, da sinorganização, né, da integração. Então, quanto mais diversa seu organismo agrícola, mais integrado. Quanto mais integrado, mais subordinado, e mais subordinado, mais autônomo, né? E eu, resumindo, né, eu diria, na dinâmica viva do organismo agrícola, origina-se, então, como tarefa fundamental para o agricultor, a transformação dessa dinâmica em uma individualidade autêntica através do contínuo ato de conhecê-la. Conhecendo a nossa paisagem, as nossas plantas, é a maneira da gente fertilizar o nosso campo. Obrigado. Ok, João. Muito obrigado de novo pela brilhante aí apresentação. Muito bom. Dava para ficar bastante tempo ouvindo. Pelo menos eu adoro também botânica. Dava para ficar bastante tempo. Infelizmente tem a limitação. A ideia, assim, se alguém ainda quiser, a gente pode ter pelo menos uma ou duas perguntas nesses 5 minutos que temos ainda até às 19. Se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta, pode fazer aqui pelo chat, ou então comentar aqui falando mesmo. Alguém gostaria? Eu queria fazer uma pergunta para o João, Felipe. Pode ser? Claro, por favor. Fala, Luiz. Então, tudo bem, gente? Parabéns aí, João. Maravilhosa apresentação. Obrigado. Eu queria saber de você, nos seus estudos, se você identificou que o Goethe chegou a ter estudos aqui no Brasil, né? Ele chegou a receber informações de vegetação no Brasil, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, quando os dois naturalistas alemães estiveram aqui, né, em 1817, Sim. o Martins e o Spix. O que você sabe sobre isso? Exatamente. Essa é uma pergunta interessante, porque é justamente na fase final da vida do Goethe, né, que ele entra em contato com Marcius. Na verdade, basicamente na mesma época em que o Goethe publica os escritos morfológicos, que é sobre morfologia que eu mencionei, é justamente a época da viagem, né, do Marcius e do Spix, foi de 17 a 20. Então essas coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, eles estão trocando cartas. O Goethe chegou a receber o Marcius em Weimar. O Marcius também enviou os distintos escritos para ele, como a viagem ao Brasil, também um livro sobre as palmeiras. Inclusive o Goethe escreveu uma resenha sobre o livro das palmeiras do Marcius, né? E o próprio Marcius diz que o trabalho que ele fez no Brasil nada mais é do que uma continuação daquela visão morfológica que o Goethe já vinha proposto. E assim a botânica brasileira é estabelecida, né? A Flora Brasiliensis é uma referência para qualquer pesquisador em botânica no Brasil. Então, a botânica brasileira, ela nasce do berço do gotenismo. A nossa botânica, ela é de nascença já uma ciência gotiana. João, outra pergunta aqui, vamos ver se vamos seguindo aqui um pouco mais. Valeu, Luizão, obrigado pela participação. Ele perguntou sobre a questão do movimento dos planetas e essa questão da subordinação das plantas. Se você pudesse falar um pouco disso. Alguém perguntou aqui.
Sim, sim. Joel perguntou. Em relação quem trabalhou esse tema foi o Kranich, Ernst Michael Kranich, e ele, através dos estudos que foram feitos dos ritmos das estrelas, dos planetas, né, do ponto de vista geocêntrico, observando o céu, que tipo de movimentos você encontra, por exemplo, para Vênus e Mercúrio, outros planetas, Júpiter. Então ele começou a estabelecer correspondências de imagens com os padrões que você vê, por exemplo, em algumas monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Então, os padrões, interessante que esses dois grupos têm padrões de 5 e de 3, né? E isso tem uma correspondência com certos ritmos planetários. Agora, em particular com a subordinação, ele não aborda, ele aborda mais em termos da geometria, do merismo, né, do número de partes e a geometria, como o arranjo dessas partes, né? Mas não especificamente como que então, por exemplo, um tubo floral está relacionado com um movimento planetário, isso eu não sei te dizer. Eu vejo ele muito mais relacionado com essa interação com o animal, com uma síndrome de polinização. Mas poderia também ter uma influência, influência não, uma correspondência de imagem, mas eu não sei te dizer como agora. Obrigado, João. Tem mais uma pergunta. A Andrea respondeu aqui, né, sobre esse livro, né, Kranich, Michael. O Rovier, você quer falar, Rovier? Sua pergunta? Rapidinho. Sim, por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Felipe. Muito boa. Obrigado. Eu tenho trabalhado com homeopatia e com produção de arroz orgânico e eu encontrei, desde a época que eu li o livro do Colisco e Colisco, eu achei muito interessante a relação que eles utilizaram para avaliar o efeito das substâncias no crescimento de sementes de trigo, que eles também conseguiram perceber como substâncias, por exemplo, as substâncias ligadas às forças cósmicas e às forças terrestres iriam gerar uma morfologia diferente nas plantas de trigo, né? Então eles aplicaram, por exemplo, eles relacionaram a sílica com a influência das forças cósmicas ou com a influência da luz, e o humus ou a calcária com o efeito terrestre, que é da escuridão, e o efeito dessas forças terrestres, né? E o Rudolf Steiner, ele falava que o segredo da saúde vegetal, ele está no você reconhecer o equilíbrio entre as forças cósmicas e as forças terrestres. Então, agora eu tenho utilizado esse conhecimento para aplicar a homeopatia, porque na homeopatia a gente também, na homeopatia humana, ela se usa de certos padrões morfológicos do ser. Por exemplo, um ser mais pontiagudo, mais magro, seria mais relacionado à sílica, enquanto um ser mais arredondado, mais gordo, seria relacionado à calcária carbônica. Então, também é um método de seleção. Eu estou tentando fazer esse link entre o conhecimento da biodinâmica com a homeopatia para aplicar isso a plantas, né? Porque uma das dificuldades que a gente encontra na homeopatia em plantas é conseguir fazer combinar a matéria médica de humano para as plantas, para conseguir identificar o estado da planta doente, né? Como é que você diagnostica? Isso que eu queria perguntar para você. Tudo bem, a gente sabe que tem os efeitos, a planta pode sofrer o efeito tanto da luz quanto da sombra, do terreno, mas como é que você tem alguma ideia como é que a gente poderia definir, então, qual que seria o padrão saudável? O que seria uma planta saudável? Se seria mais com o efeito da luz ou com o efeito da sombra? Assim, eu sei que é difícil, talvez você não tenha essa resposta também, mas que é o que vem me atormentando, assim, como é que eu defino, então, o organismo saudável, uma planta saudável? Qual que é o balanço entre essas? Como é que a gente conseguiria definir, através da morfologia, assim, um balanço para dizer, não, essa planta aqui está equilibrada, tem tanto efeitos do cosmos quanto da Terra? Não sei se fui claro. Sim, e qual seria a relação com
com os estudos da Colisco, isso eu não entendi. Porque o Colisco e Colisco, eles fizeram, testando, naquele capítulo das Small Entities, eles testaram, por exemplo, vários tipos de substâncias em doses infinitesimais, e eles observaram que, por exemplo, as plantas tratadas com silícia, que está relacionado com a influência cósmicas, elas eram mais pontiaguda, da mesma maneira que você mostrou aquelas imagens antes dela, tinha mais inflorescência, mais pontiaguda, as folhas, e as que tinham sido tratadas com humus, na mesma condição de luz e tal, mas a própria substância conseguiu impregnar essa informação dessa influência tanto terrestre quanto solar na morfologia das plantas, mesmo em condições normais de luz e tal, mas eles conseguiram influenciar através de substâncias que estão relacionadas com essas forças. Perfeito, perfeito. Sim. O Steiner também, no curso agrícola, ele elabora uma espécie de hipótese em caso que uma planta crescesse na falta de silício, na falta de, se não me engano, calcário, que era a polaridade que ele estava vendo, ela demonstraria uma certa morfologia e, no outro caso, uma outra morfologia. Então, eu acho que eu realmente não tenho como te responder essa questão. Existe um trabalho do Schad Wolfgang Schad sobre a paisagem, né? Que critério, por que a gente fala uma paisagem está saudável ou não? Que critério a gente usa? Agora, de uma planta, através da... Uma vez que a planta ela está... Claro que você também está se referindo a plantas, a cultivares, né? Mas no caso do exemplo que eu mostrei, uma vez que a planta está conservando a adaptação dela, ela está reproduzindo, ela está saudável, tanto aquela de sombra quanto a de sol, né? Que critério a gente usa para dizer saudável, né? Agora, sim, eu não saberia eu entendo a sua pergunta, mas eu não saberia te responder agora como abordar isso do ponto de vista da morfologia. Tranquilo, muito obrigado. Imagino porque também eu fico também tirando a cabeça para tentar entender isso, porque uma das chaves para, por exemplo, usar a homeopatia também é você identificar se a planta está doente, né? Ou para você testar essa medicina, para você coletar o efeito daquelas substâncias, você tem que saber o que é uma planta saudável para saber qual que é as alterações, para saber qual que é o efeito do medicamento, né? Mas, enfim, muito obrigado. Eu acho que entra na área da fisiologia também. Aí, a morfologia e a fisiologia de uma maneira conjunta aí. É interessante sua pergunta, porque justamente é aí que surge até a seção de ciências, a seção de agricultura, justamente com esses estudos, né, como eles querem entender os processos formativos. E tudo isso que eu mostrei do Boekemel tem sua origem desse grupo que se dedicava a esse tipo de questão, né? Mas eu não tenho conhecimento sobre a obra deles. João, agradeço muito. Agradeço a participação de todos. O Nelson chegou aí agora, né, Nelson? Também. Eu estava assistindo já há algum tempo, mas... Legal. Foi muito rico. Grato demais pela... É um assunto muito importante para a gente, né, da agricultura biodinâmica, muito caro, né, a gente entender todas essas relações, e esse foi o objetivo aqui dessa live. Eu acho que vamos precisar de mais, né? Vamos te chamar novamente aí para novas conversas, né, Nelson? Acho que esse tema para nós é muito importante, a gente precisa aprofundar muito, né, nesse olhar do agricultor para a natureza, né, nessa reconexão, e é isso que é um dos princípios mesmo da agricultura biodinâmica, né?
Eu agradeço a todos. Se você quiser falar mais alguma coisa, assim, encerrando, João, aí, senão a gente já vai fechando aqui, finalizando. Agradeço a presença de todas e todos. E então fica, se você quiser fazer uma última fala aí, Nelson também, pela associação, pela BD Sul, para a gente encerrar, beleza? Também. João? Não, agradecer, para mim foi um desafio muito interessante, muito bacana de poder aportar mais com esse ponto de vista da biologia, né, da biologia gotiana, mais específico com a botânica, como isso se relaciona com a agricultura. Eu sabia que eu ia passar um pouco do tempo, eu tentei acelerar, mas isso não é uma de todo ruim, mostra que isso que vocês já disseram, a gente tem que, é um tema que precisa de aprofundamento, né? Então vamos colaborando e pensando como a gente fazer isso, né? Como a gente dá continuidade a esse trabalho. Ótimo. Muito bom. Muito agradecido. Ok, então. Agradeço vocês a paciência. Tranquilo, foi maravilhoso, João. Muito obrigado. Em nome da BD, Associação Biodinâmica, então agradeço muito aí a sua presença e espero que em breve nós nos reconheçamos pessoalmente, né? Porque a gente se conhece também só virtualmente, né, João? Então vamos trabalhando. É verdade. Contamos com sua ajuda aí na Associação Biodinâmica para desenvolver a biodinâmica no Brasil, com esse olhar aqui para nossas plantas tropicais, né? Ok? Isso, vivencialmente, porque às vezes é um perigo, existe uma certa, pode ser uma certa armadilha ficar falando sobre gotianismo assim virtualmente, mas é igual uma oportunidade das pessoas conhecerem meu trabalho e eu estar contribuindo também um pouco para o trabalho de vocês. Então é um prazer estar aí. Queremos você de novo. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado a vocês. Abraço a todos, boa noite. Boa noite. Próximo. Em breve, então, toda a gravação vai estar disponível no site da BD. Podem procurar lá e aí todo mundo pode ver de novo, ouvir de novo o João falando. Ok? E a semana que vem tem outra, né? Semana que vem é sobre... Nelson? O João quer falar? Semana que vem é com o João Krantz e citros em biodinâmica. Citricultura biodinâmica. Então, até lá. É citricultor no Sul e há longo tempo trabalha com biodinâmica também. Perfeito. Então, até lá. Um abraço a todos. Tudo de bom. Igual. Boa saúde noite. a todos. Boa noite, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau. Falou, Luizão. Falou, Vani.